Fala, galera! Aqui de volta com mais um Texto Inspira. Eu, Alex, seu host. Estamos aqui hoje, eu e meu parceiro, graças a Deus de volta, Gerson Otto, né, Gerson? Seja bem-vindo. Aí, Alex, é sempre uma alegria muito grande a gente poder estar junto, né? E sempre a partir das inspirações. Texto inspira, sempre inspirando a gente, né? É verdade, Gerson. Como a gente diz, o nosso slogan, né? Texto inspira, porque o nosso propósito é te inspirar, né? Hoje a gente traz aqui um convidado que para mim é extremamente importante e relevante, porque durante minha última formação oficial ele foi meu professor e eu desenvolvi uma admiração muito grande pelo trabalho que ele realiza na área de cultura empresarial e liderança. Nós trazemos aqui à mesa hoje Rogério Scher. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, querido Alex. Bom dia, Gerson. Que bom, vamos conversar. Eu sei que vocês estão mandando bem aí numa série de conversas excelentes. Espero ser também muito útil aqui, ser muito contributivo a vocês, Alex. Rogério, você sabe que esse Texto Inspira nasceu com a ideia de transferindo um legado de conhecimento que a gente tem no setor têxtil, né? Mas, acima de tudo, trazer pessoas que falem de trend topics, ou seja, tendências de gestão para o mercado que é carente de desenvolvimento empresarial, que é o têxtil. E com isso a gente pegou alguns pontinhos e o teu assunto para nós tem cada dia feito mais sentido ser abordado isoladamente, ou seja, falar de cultura empresarial, pelos nossos últimos episódios que nós tivemos aqui, tem sido claro para tudo. Como é que eu vou explicar isso para vocês assim de uma maneira mais simples? Tem ficado muito nítido de que as empresas precisam entender que a cultura delas vai fazer a diferença, sabe? E acima de tudo, né, Alex e Rogério, o papel da liderança, ele verdadeiramente transforma as empresas, né? Então, poxa, falar sobre cultura e liderança é um dia incrível. Rogério, a gente sempre procura começar essa conversa com um passado, presente e um futuro, né? Então, seria muito legal se você pudesse contar quem é o Rogério, para que as pessoas já se conectassem com você. Conte para nós um pouco de como foi a tua trajetória profissional, quem é Rogério, fique à vontade aí de falar com o nosso público. Gerson, Alex, eu nasci numa família de médios industriais paulistanos, uma fábrica de vidro em torno da qual minha vida se moldou na minha primeira infância e na minha adolescência. Eu era primeiro neto, primeiro filho ali, então vivia dentro de uma fábrica de vidro e o almoço de domingo em família parecia mais reunião da diretoria do que almoço de domingo em família. Isso moldou muito a minha maneira de enxergar o trabalho e o trabalhar, inclusive a vida e o viver. Eu, quando fiquei já na época de vestibular, fui estudar administração, mas com a certeza de que não queria trabalhar na empresa da família. Eu achava ali um ambiente um pouco complexo, nessa mistura entre o que era propriedade, o que era posse, o que era gestão, o que era família. Bem, eu, muito ainda imaturo, não me via preparado para tal complexidade. Fui estudar administração na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e me formei ali numa época em que um projeto também marcou muito a minha biografia, que foi a fundação da primeira empresa júnior do Brasil. Hoje, o maior movimento de empreendedorismo jovem do mundo, o movimento estudantil mais organizado do planeta. Eu saí da GV, trabalhei com consultoria, mas logo depois, para encurtar essa história, eu fui executivo do ramo de comércio internacional, depois eu me tornei consultor de carreira da maior empresa do mundo de coaching e outplacement, que é a Lee Hatch Legason, e acabei como diretor de RH da Natura nessa minha trajetória como executivo. Eu saí da Natura em 2011 para abrir a minha consultoria, a Develo. Então, a Develo, desde 2011, faz projetos de cultura organizacional e escolas de líderes em diferentes organizações. E em 2019, o projeto que é o meu grande legado,
que é a menina dos meus olhos, que é a Wynxx, que é a nossa HR Tech, a nossa plataforma de tecnologia aplicada a desenvolvimento organizacional, com pesquisas de clima e engajamento, diagnósticos de cultura e um programa do qual me orgulho muito, chamado Booster, que é um programa de escuta contínua da experiência dos colaboradores nas organizações, que usa a inteligência artificial generativa, está muito à frente de qualquer outra iniciativa semelhante a medir e aprimorar experiências de colaboradores em diferentes ambientes de trabalho. E, em resumo, é isso, mas notadamente sou amigo do Alex e agora do Gerson também. Então, essa é a parte importante da biografia aí. Alex. Ai, cara, que legal. É impressionante, né? O Rogério, sabe que uma coisa que a gente tem visto nos nossos episódios, quando a gente vai olhando as histórias, até porque, claro, que por enquanto os nossos convidados, todos eles têm mais ou menos a mesma geração que a gente, né? E a gente vai encontrando diversos pontos em comum entre as histórias e fazendo conexões e vendo como que andaram determinadas trajetórias, a gente encontra pontos bastante em comum com as nossas histórias e com as histórias dos outros que já aqui estiveram. Mas o mais interessante é que todos evoluem para o ponto onde a gente chama as coisas por gestão de cultura, por exemplo, hoje, que antigamente as pessoas falavam de uma outra forma, mas o que eu adorei já do ponto que você trouxe é essa integração feita já com a tecnologia. Porque todos estão enfrentando nesse momento esse desafio, né, Gerson? De introduzir a tecnologia, a IA, nos seus negócios. E você já está trazendo isso na Wynxx, né? E é muito bacana. Tecnologia, né, Alex, é algo que vem sempre em cada conversa que a gente tem, né? Mas, ô Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta aí. O ambiente de negócios vem se transformando, né? E nós estamos falando de cultura, estamos falando então de liderança. Qual é esse ambiente, na tua opinião, qual é esse ambiente de negócios atual de que forma ele está impactando agora as pessoas? De que forma ele está impactando a liderança das pessoas, assim como a sua cultura dentro das empresas? Ótimo. Gerson, Alex, eu quero separar minha resposta em 3 blocos: mercado, liderança e colaboradores de modo geral. A respeito do mercado, um ambiente ultra competitivo, um ambiente que cobra das organizações não apenas o fazer melhor, mas também o fazer diferente. E não é uma coisa ou outra, é fazer melhor e diferente. A diferenciação competitiva, ela está cada vez mais residual, incremental. Fica cada vez mais difícil diferenciar um concorrente do outro. É por essa razão que organizações que se tornem, em alguma medida, capazes de concorrer contra si próprias, de um processo de destruição criativa da sua própria proposta de valor, organizações com algum grau de ousadia para errar logo e o quanto antes, para acertar antes do que as demais. Óbvio que num ambiente de controle, este ambiente de experimentação e aprendizagem rápida, para não comprometer a operação principal, mas essa capacidade de experimentar logo, aprender logo, pivotar logo e testar e novamente, testar novamente, este ambiente de profunda adaptabilidade e agilidade, em paralelo à operação principal, é a única razão pela qual a empresa pode ter esperança de entregar o presente e construir o futuro. Isto demanda das organizações, querido Gerson, uma competência que com o Alex já pude conversar no nosso curso, que é a da ambidestria, a capacidade de entregar o resultado presente, mas de construir um futuro disruptivo. Eu sinto muito, não há outro caminho. Há um oceano... Pois não, Alex? Perdão, há um oceano? Há um oceano vermelho de competição sangrenta, de ausência de diferenciação competitiva, onde todos se sangram neste mesmo mar por custo, por margem e por redução de preço. Eu quantas vezes falo com empreendedores ainda mergulhados em oceanos vermelhos de falta de diferenciação competitiva e digo, você, daqui a algum tempo, vai me procurar dizendo que para manter os teus atuais clientes, o que você fez foi reduzir preço, reduzir preço, reduzir preço.
Porém, sem um ganho de eficiência para que permita esta margem maior, você comeu da sua própria margem, você entregou do seu próprio osso e, portanto, você está planejando a sua morte gradualmente um pouco mais a cada dia. Então, primeiro, para responder, querido Alex, essa questão do Gerson, eu dividiria a questão do ponto de vista do mercado. Eu não vejo espaço de ter esperança quanto ao futuro, senão construindo forte competência de ambidestria nas organizações. Pois não, querido Alex? Professor, eu até em alguns episódios aqui usei uma frase que escutei a primeira vez de você, a questão da fera e do bebê, né? Isso. E realmente essa questão de ser a empresa ser ambidestra, a empresa estar o tempo todo atuando nesses dois ambientes distintos, que é o core, teu objetivo do seu negócio atual sendo tratado como aquilo que sustenta a sua capacidade de se reinventar, né? E você tendo espaço vivo para reinvenção e essas questões de pivotar ou na verdade, testar novos modelos de negócio, novas ferramentas, novos mercados, novas competências, né? Como a solução para que você possa, de repente, algum dia substituir o objetivo, o negócio principal feito hoje, através do ganho de novas competências que te tragam diferencial. E isso a gente tem visto, sabe, Rogério, a gente tem visto aqui, né, Gerson, também, a gente teve um convidado há uns episódios atrás, foi o Itamar. Ele tem hoje a maior confecção de private label aqui do Brasil, faz 3 milhões de peças por mês, e ele dizendo, durante o episódio, de que ele estava acostumado a receber pedidos de 4 mil, 5 mil, 6 mil peças, e hoje ele começa com pedidos de 200. Isso para um ambiente industrial de escala é muito difícil de enfrentar, né? E ele contando essa história, tá ali, ó, ele encontrou uma competência, uma forma diferente de fazer o negócio dele, que vai permitir que ele não morra, ele seja competitivo globalmente. É muito legal a gente transmitir. Perdão, hoje eu estou um pouco mais nervoso, que eu tenho uma admiração incrível pelo Rogério. Estou, acho que, mais inseguro também com o fato da gente estar pela primeira vez online. Mas olha só, pessoal. Imagina o Alex inseguro, né, Rogério? Não, mas deixa ele, Gerson, eu acho que é muito legal mostrar para o nosso público, olha como a gente tem que se adaptar diversas vezes na vida e fazer as coisas de uma forma diferente. E treinar novas competências, ganhar novas habilidades, né, Gerson? Me lembro bem, no processo de evolução da Dudalina, um dos trabalhos maiores é construir valor, né? Criar propósito de valor para as marcas, criar propósito de valor para a empresa, criar propósito de valor nos produtos, né? Como é que você enxerga essa criação, Rogério, de construção de propósito de valor? Alex, querido, Gerson, meu amigo, eu vejo como condição de sobrevivência. E note que é o tempo todo, né? É um verbo no gerúndio que se conjuga, é construindo, porque a gente nunca chega lá. Em alguma medida, esse ambiente que exige organizações ambidestras exige um ambiente com mentalidade beta o tempo todo, né? Teste, protótipo, aprendizagem e a proposta de valor, no final das contas, é um dos elementos. A construção de valor é uma das consequências de organizações que constroem um ambiente onde sua diferenciação competitiva se transforma em resultados. Mas eu quero abrir um espaço muito rápido para completar a pergunta que vocês haviam feito e dizer que, além do tema mercado, que exige essa ambidestria e essa construção de valor competitiva a cada dia, eu quero falar sobre liderança. Se há uma crise no mundo, a crise é de liderança. Não é de falta de dinheiro, não é de falta de tecnologia, a crise é de liderança. Uau, que Nós perfeito. estamos vivendo 2 guerras simultâneas nesse momento. As 2 guerras flertam irresponsavelmente com o perigo nuclear.
Essas duas guerras desequilibram a questão geopolítica, mas possivelmente custos e preços de itens importantes para a economia. E a minha pergunta é, onde foram parar os Abraham Lincoln, os Winston Churchill, até mesmo os Juscelino Kubitschek? Nós nunca tivemos uma envergadura tão nanica, tão diminuta de liderança no Brasil e no mundo como temos hoje. Eu, portanto, quando me coloco nesse profundo contexto desesperançoso das lideranças globais, eu me volto para um gestor dentro de uma empresa. Não há político que impacte mais a vida de alguém do que um gestor influenciando pessoas todos os dias. E quando eu estou diante das lideranças, a minha pergunta é: como você devolve essas pessoas depois de liderá-las um dia inteiro? Como você as devolve para suas famílias, para os seus papéis como cidadãos, como pais e mães, como filhos e irmãos? Porque eu, como consultor de carreira, digo a vocês que uma das coisas que mais impacta a biografia de alguém, em algum momento, é ter sido bem liderado. Eu me lembro que nas minhas épocas de outplacement e coaching, eu escutava pessoas dizendo: olha, a minha vida foi antes e depois de trabalhar para aquela gestora, para aquele gestor. Que bacana isso. Ô, Rogério, talvez o maior impacto dentro das organizações é o papel desse líder, né? Seja ele na função principal ou seja ele liderando as pessoas no chão de fábrica, né? E esse líder, então, ele está agora em que ambiente, né? De que forma ele vem interagindo agora e encarando essa nova realidade, né? Porque a gente sai de casa, para quem é líder que está nos assistindo, né? Na tua percepção, qual é esse mundo que surge, né, Alex? Porque ele está bem transformado, esse mundo, né? Eu acho que o que o Gerson gostaria de saber é quais são as qualidades essenciais de um líder transformador hoje, na tua visão, claro, né, Rogério? Eu tenho a minha opinião, o Gerson também, mas acho que você, com essa experiência por vários segmentos, é legal você trazer quais são as qualidades essenciais de um líder transformador, na sua opinião? Em primeiro lugar, fazer gestão é diferente de liderar, mas são necessidades inseparáveis. Legal. Fazer gestão é apagar o incêndio. Liderar é não deixar o fogo apagar dentro das pessoas. O apagar o incêndio significa planejar, controlar, dirigir, organizar, cobrar. Bom, a gente, nos últimos anos, falou muito sobre gestão. Uhum. E quando falávamos de liderança, parecia mais um cargo do que um nobre privilégio, do que um nobre desafio e uma responsabilidade imensa. Não, liderar não é um cargo. Ser líder não é uma posição no organograma. Ser líder é não deixar o fogo apagar dentro das pessoas. E como fazê-lo? Em primeiro lugar, as pessoas nunca elogiam líderes que são frouxos na sua cobrança. Não, pelo contrário, a experiência de ser bem liderado é voltar para casa e dizer: eu nunca fui tão exigido e tão cobrado em toda a minha vida. E por que eu digo isso para vocês depois de uma escuta imensa, de uma amostra gigante? Porque o Pablo Picasso escreveu certa vez que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é o que morre em nós enquanto estamos vivos. E o ambiente de trabalho é um necrotério, é um ambiente onde as pessoas morrem um pouco mais a cada dia, se não tiver uma liderança acendendo ali o fogo. Então, embora estejam cheias de trabalho, apáticas, no tédio, desencantadas, desanimadas. Isto já era um desafio antes da pandemia, depois da pandemia, isto ficou ainda mais complexo. Então, uma característica é pôr borboleta na barriga das pessoas, pôr frio na barriga. Não dá para ser todo dia, mas não pode ser muito. E note, cuidado para não confundir pessoas desafiadas por líderes altamente exigentes com excesso de trabalho tão somente. Não, as pessoas têm que trabalhar muito, mas por isso tem que valer muito a pena. Eu me refiro a desafio
que faça com que as pessoas se sintam crescendo como pessoas e profissionais. E a boa notícia é que toda organização é um universo infinito de desafios. Outra característica, respeitosos e fiadores de segurança psicológica. Veja, não é porque o indivíduo é altamente desafiador e exigente que gera um ambiente de intimidação, medo e terror. Onde for seguro se engajar, haverá engajamento. Onde não for seguro, não haverá engajamento. Ponto. As pessoas não entregarão a alma para lideranças e culturas onde elas têm ali mais medo do que admiração. Líderes que geram mais intimidação do que respeito. Então, respeitosos e fiadores de segurança psicológica. Outra característica, eles têm aquilo que o Jim Collins, no Good to Great, chama de líder nível 5, humildade e determinação. Quando dá ruim, eles olham no espelho. Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha responsabilidade? Porque isso não está funcionando em razão de algo que vem da minha liderança. Quando as coisas fracassam, olham no espelho. E quando elas dão muito bom, quando elas trazem êxito, elas olham pela janela para compartilhar os créditos com a equipe. E última característica desses líderes transformacionais, desses que fazem tão bem gestão quanto liderança, são professores. Olha, turma, as pessoas não esperam perfeição dos seus líderes. Esperam duas coisas: credibilidade e oportunidade de crescer ao lado deles. Mas eu não cresço ao lado de uma pessoa que não vista, pelo menos de vez em quando, a roupa de professor. Claro. Como coach, ensinando, treinando, capacitando, aconselhando. Então, portanto, são essas as características de líderes que realmente empurram a agenda da organização mais adiante. Nossa, Rogério, é fantástico te escutar falar. Eu como host, tenho que ter a responsabilidade, às vezes, de te cortar, mas aí eu fico ouvindo e não consigo, porque é muito bacana a tua forma, forma de se expressar é incrível. E a leitura, né, Alex? Exatamente. Mas ele falou uma coisa que ele tem uma amostra, uma amostra de casos muito grandes e que facilita. Eu queria aproveitar para pegar um dos temas que você falou sobre uma crise de liderança, né? Mas recorrentemente a gente encontra hoje uma crise de falta de mão de obra. E eu concordo com você que quando você traz a questão das lideranças globais, elas são inspiradoras. Por exemplo, as nossas gerações um pouco mais antigas, vamos colocar assim, a gente teve líderes globais inspiradores que fizeram a diferença para nos inspirar, né? Uhum. E nos moldar também. E a gente, nesse momento, vive algumas retóricas de questões de políticas que fica nessas brigas, mas sem trazer conteúdo inspiracional, às vezes, para as pessoas. Até alguns valores são trazidos, mas não é bem isso que o ser humano está precisando para não entrar num colapso. Mas eu queria aproveitar e te perguntar, mediante a uma crise de mão de obra que a gente tem hoje, ou seja, falta de pessoas para ocupar todas as vagas, né? Como é que você está vendo a questão geracional na chegada dessas lideranças novas? Ou seja, como moldar e como aprimorar a criação de novos líderes mais jovens? E eu queria conectar a sua pergunta, Alex, e incrementar e dar um exemplo, Rogério. Um cliente nosso contratou pessoas. Quero dar um exemplo bem prático. Contratou pessoas, o rapaz ia iniciar na segunda-feira às 8 horas da manhã, né? Ele iniciou segunda-feira às 8 horas da manhã, mas ele estava sempre indo para o banheiro, ele estava sempre de cabeça baixa, né? Aí, daqui a pouco, a liderança foi conversar com esse rapaz, né? E aí ele disse, não, é que
Ontem eu fui, eu estou um pouco cansado porque ontem eu fui no show da Maiara e Maraíza, né, na época, né? Então, olha o desafio que a liderança, então, tem nela, né? A responsabilidade até mesmo das pessoas também, ela tem impactado, né, profundamente esse papel da liderança. Porque como se comportar agora diante de situações como essa, né, que fazem parte do dia a dia das organizações, né? Rogério, qual a tua leitura aí desse processo, como o Alex falou, e incrementando que ao lado também existe um desafio maior, que é o desafio das pessoas em si, né? Ganhar a responsabilidade, entender que a responsabilidade é deles, né? Gerson, Alex, eu não tiro aqui do nosso olhar a crise de mão de obra que vocês se referiram. Aqui na Winx nós estamos apoiando empresas de tudo quanto é porte em projetos específicos de turnover. Turnover sempre foi meio que autópsia nas empresas, né? Calcular o turnover acontecido, mas com os nossos algoritmos e inteligência artificial, a gente faz previsão, a gente tem um preditor de turnover e consegue criar ações antes do turnover acontecer, mas é desafiador, um tema terrível. E aí, quando tem a questão geracional, o ruim fica pior ainda, por vezes. Mas me permitam fazer aqui um comentário. Nós temos um universo aqui nas nossas duas empresas, na Develo e na Winx, muito diversificado de empresas e dados. Nós temos inteligência de dados para nos apoiar. Qual é a minha conclusão nesses anos todos e a partir desses dados que de 2019 para cá a Winx nos trouxe? Não tem time ruim, só tem time mal liderado. Aqui. Uau, isso é profundo, Rogério. Hein? Rogério, profundo, hein? Não, Rogério, repete a frase. Porque aí já vai ficar pro corte, né? Já aproveitamos aí. E aí... Não tem time, olha, não tem time ruim. Só existe time mal liderado. E me permita justificar por quê. Há organizações que estão ali, ó, é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, e aí na área 1, o turnover é desarranjado. Na área 2, não. Na área 1, há uma quantidade superior de pessoas totalmente engajadas, né? Na área 3, na área 4, não. Ou seja, áreas distintas, dentro da mesma empresa tem turnover distinto, percentual de engajados distinto, percentual de desengajados distintos, e a pergunta é o quê? É a culpa da área da contabilidade? A contabilidade é culpada? Ou o chão de fábrica, a atividade fabril é culpada? É por culpa na questão funcional e não na questão de ausência de liderança. E deixa eu falar um pouco sobre a questão da geração mais nova. Eles gostariam de se sentir pertencendo a alguma coisa valiosa, tanto quanto eu e você. Sim. A um senso de família. Imagine, eu faço um projeto de turnover numa das maiores empresas do Brasil. E são 160 mil funcionários. São mais de 50 fábricas espalhadas pelo Brasil. Meu Deus. E a gente percebe que a porta de entrada lá das fábricas são portas de entrada de pessoas muito jovens. E essas pessoas muito jovens vêm de famílias desestruturadas, vêm de ambientes inseguros. E se eles encontrassem um lugar onde a liderança construísse conexão humana para valer? Não, eu não estou dizendo ser bonzinho, eu estou dizendo ser inteligente. Construir vínculos, conexão humana para valer. Dar a estes jovens um senso de família, a sensação de pertencer a uma tribo, a uma coletividade. Você agora faz parte de alguma coisa maior do que você sozinho. Olha, isso é obviamente engajador, mas a pergunta é, estão fazendo isso? Não, quase sempre. Quando você olha uma área em que o turnover é desarranjado, em que os indicadores são muito ruins, é uma área mal liderada. Não, eu não tiro os desafios geracionais, de mão de obra, de qualificação, não, eu não tiro, mas isso é igual para todo mundo. Sim. Só que tem alguns líderes que engajam e inspiram, outros não. E aí, turma, a boa notícia, Gerson e Alex, é que engajamento é uma competência que pode ser ensinada, aprendida, treinada e desenvolvida.
Você sabe que você trouxe um tema que eu até, quando estava pesquisando como conduzir a nossa conversa hoje, como uma das características que é a criação de um ambiente para o líder, né? E essa criação de ambiente que eu estou me referindo é justamente você trazer esse colaborador para um pertencimento e ter com ele uma construção de um lugar onde ele veja... o que eu achei muito interessante da tua fala anterior, ele veja o que ele seja inspirado para fazer, pressionado, não importa, isso eu também compartilho contigo, que a gente tem que pressionar, e nós vamos ser pressionados, somos pressionados todos os dias, e quanto mais em alta performance eu fizer, mais eu vou sentir pertencendo àquilo, conquistando o meu espaço e chegando no final do dia avaliando, meu Deus, eu venci esse dia, suplantei todas as minhas dificuldades e, pô, eu sou melhor que ontem. Cara, não tem como você não se sentir impulsionado a agarrar aquilo com todas as forças na sua vida, né? E acho que realmente é o papel da liderança nesse sentido, que é, quando falhei, eu assumo a responsabilidade, que é o espelho. E quando eu tive sucesso, eu olho pela janela e vejo que eu só consegui porque aquele cara acreditou neste projeto. Então você, que é empreendedor, está aí nos escutando o Rogério, espero que você tenha se conectado com tudo que a gente está passando, procure criar essas competências e você como líder pode fazer a diferença, faça a diferença na sua empresa. E te convido, se você como líder conhece pessoas que precisam escutar isso, compartilhe, curta, leve adiante essa mensagem do Texto Inspira, porque esse é o nosso objetivo, inspirar o nosso propósito, né, Gerson? É isso aí, Alex. No processo, no papel da liderança, Rogério, conectando com o que você falou, mas a gente percebe muito e de forma clara e de forma objetiva que o líder que verdadeiramente entende as suas pessoas, que verdadeiramente conhece cada membro da sua equipe, né? Sabendo enxergar os potenciais, as dificuldades, né? As limitações que cada um tem, né? Esse líder consegue resultado, que nem você comentou, diferenciados, né? O papel da liderança, apesar dos fundamentos serem os mesmos, né? Mas a forma e o formato do dia a dia, ele passou por uma alteração, né? Na tua visão, como é que faz agora, então, um líder... Alex, vou fazer a pergunta até para vocês dois agora. Como é que faz agora para o líder estar atualizado para esse novo ambiente, estar atualizado para esse novo momento, onde o papel da liderança, que era o de comandar a partir da ordem, agora ele se faz principalmente a partir do seu modelo de trabalho do dia a dia, conectado com desafios e desejos das empresas. Até para completar isso que ele está falando, qual é o papel da cultura nessa história? Porque eu acho que a cultura organizacional também ajuda a modelar esse ambiente e esses líderes escolhidos, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, esse novo ambiente de trabalho, esse novo jeito de trabalhar, que os últimos anos, com tantas mudanças, nos obrigaram a encarar de frente, exigem da liderança algumas atitudes. A primeira delas é enfrentar a realidade nua e crua. As pessoas odeiam trabalhar para líderes que negam a realidade diante de si. Imagine você dentro de um ônibus, o motorista do ônibus, lá da frente, ao volante, grita: fiquem tranquilos, isto não é uma jamanta vindo na nossa direção. Fiquem tranquilos, isto não é uma ribanceira. Você vai entrar em desespero. Você percebe que está sendo mal liderado porque há um indivíduo à frente negando a realidade que vivemos. As pessoas esperam o contrário. Líderes que deem os devidos nomes às devidas coisas, que chamem essas coisas pelo nome que elas são, enfrentem a realidade nua e crua e mostrem de modo ostensivo para a equipe que estão olhando e que estão encarando aquilo. Embora dê frio na barriga enfrentar a realidade nua e crua, ao final desse sentimento, dá outro, que é de segurança. Ufa, pelo menos meu líder está olhando, estamos encarando isso. A segunda característica é produzir esperança e otimismo. Olha,
Se vocês que estão nos ouvindo aqui, nesse super papo legal, se você é líder, você não tem outra opção senão produzir esperança e otimismo. Não, é basicamente para isso que te contrataram. Note, você imagina um líder que nega a realidade diante de si e ainda espalha pessimismo, negativismo, desesperança. Não, isso não merece ser chamado de liderança. Líderes enfrentam a realidade e, ato contínuo, produzem esperança de que tudo que estamos fazendo vai dar certo. Outro ponto importante para enfrentar este novo contexto em que cultura e ambiente de negócios nos desafiam ao extremo é ter dois P's, presença e proximidade com o time. Por que isso? Porque nós lideramos pessoas que são distintas em relação à sua maturidade emocional e à sua maturidade técnica. Há um colaborador seu que tem alta maturidade técnica, mas ele não está pronto emocionalmente. Há outros que até emocionalmente estão ok para o desafio, mas não estão prontos tecnicamente. Há aqueles que têm desafio de maturidade em ambas dimensões, na maturidade técnica e na maturidade emocional. Há aqueles outros que estão altamente prontos em ambas. Bom, esse você vai até a porta da empresa recebê-los todo dia com um cafezinho, um bolinho, se ajoelha para agradecer que veio e pede para, por favor, volte amanhã, né? O fato é que se você não tiver presença e proximidade, você não entenderá a situação de prontidão de cada liderado. E aí você vai errar na delegação, você vai construir expectativas equivocadas de entregas, porque, olha, não conhecendo as pessoas nas suas maturidades técnica e emocional, você errando na delegação, resultado vai ser questão de sorte. E não é possível que você seja tão sortudo assim todos os dias. Há uma palavra que combina com liderar: intencionalidade. Não, você delega intencionalmente a coisa A para o Alex e a coisa B para o Gerson, porque Alex é Alex, Gerson é Gerson. Neste ponto, eu preciso ser um líder para cada liderado. Nossa, que preguiça! Precisa ter presença e proximidade com cada um. Nossa, precisa ser um líder para cada liderado? Eu concordo, liderar não vai ser para todo mundo mesmo. Se essa conexão humana, neste grau de proximidade, intimidade e presença com a equipe, gera preguiça, bom, há outros caminhos de carreira para as pessoas, não é mesmo? Sim. Gerson, e Rogério, vocês sabem que eu usei uma palavra no último bate-papo que nós tivemos aqui, que é o empilhamento, né? Hoje, um gestor, um líder, ou mesmo o colaborador, todo mundo está empilhando competências. E esse empilhamento de competências é para que ela possa executar as multitarefas que nós temos que fazer, as multicapacidades, a forma de interagir. Não existe só... claro, vai existir sempre aquele cara que só faz aquele trabalho repetitivo e ali está bom para ele e está tudo certo. Mas para quem está liderando times, para quem está objetivando crescer com a sua carreira, construir uma carreira mais forte ou empreender, é importantíssimo ter essa capacidade de empilhar competências, estar atento para multitarefas o tempo todo e de maneira ambidestra, porque são as duas coisas interligadas. Olhando não só o que está fazendo como core hoje, como objetivo do negócio hoje, mas sim testando possibilidades novas a todo tempo, né? Alex, passando por todas as empresas que a gente vem passando, assim como o Rogério e todos nós aqui temos muito contato, muita aproximação com as empresas, né? Mas falando assim do papel da liderança, aquele líder que conhece a sua empresa, né? Não só o seu setor, que conhece verdadeiramente a empresa, que sabe como é que as coisas funcionam dentro da empresa, ele talvez tenha uma segurança maior, né? Para a liderança nova que está surgindo, eu acho que uma dica boa além de você dominar o setor que você atua,
também conhecer os demais setores para poder interagir, né? E assim, se tem um outro setor dentro da empresa que tem melhores práticas, né? Absorver essas melhores práticas e praticar no dia a dia, né? Joguei a bola para ti, Rogério. É isso aí, querido Gerson. Você me fez lembrar o momento em que eu entrei na Natura. Eu era diretor de RH lá e, o RH tinha os piores processos de gestão. Não havia uma lógica de, por exemplo, gestão de resultados, de gestão de melhoria contínua, um olhar bem disciplinado para os nossos processos, para os nossos resultados, indicadores. E eu me lembro muito frustrado com isso, no momento em que a Natura vivia uma mudança cultural, onde o tema de resultado, de gestão, de rituais de gestão, tudo isso estava mais aflorado por lá, o RH era a pior avaliação. E eu me lembro de fazer um benchmarking dentro da própria empresa. Havia lá um colega meu, um craque, o Armando, que comandava a área de operações e logística da Natura, e eu sabia que ele tinha as melhores notas dentro dos rituais que a Natura avaliava ali, né? O melhor ritual de resultado era dele, o melhor painel de indicadores era dele, o melhor ritual de melhoria contínua, bom, eu não tive dúvida, liguei para o Armando e disse, Armando, me deixa assistir uma reunião sua. Aliás, se pudesse ser mais de uma, olha, ficarei muito grato. Muito generoso, o Armando abriu a agenda, eu fui lá, Gerson e Alex, eu fiquei de queixo caído. Uau. O melhor já estava lá dentro, estava do meu lado, eu não precisava buscar no mercado, nem em consultoria alguma. Eu copiei e colei muitas das boas práticas do Armando, depois eu roubei um indivíduo que era da equipe dele, com a anuência dele, e o RH, em poucos meses, deu um salto de gestão que me orgulhou muito. Quando eu deixei a Natura, o RH estava super bem qualificado nas auditorias internas lá. Então, parabéns, você tem razão. Né? Conhecer a empresa e os talentos de dentro, né, Alex e Gerson? Esse seu exemplo, Rogério, é sensacional, porque eu acho que ele impacta cada um de nós que está aí ouvindo, assistindo, né? Porque mostrou, dentro da tua decisão inicial, de ser humilde, né? De reconhecer que existe uma outra forma de fazer e que ela já existia dentro da empresa, né? Então, a humildade, ela foi importante. Outro aspecto a gente também não sabe de tudo, né? Então, quanto mais a gente aprende, né, a aceitar esse processo, também ele contribui, né? Porque quando a gente aceita... A humildade faz parte do papel de um líder. Ele tem a hora que ele vai ter que olhar para dentro dele e falar, pô, eu estou com dificuldade de fazer isso. E como, então... porque se você não fizer esse papel humilde, você nunca vai perguntar como posso mudar. Eu lembro, o Rogério tem uma das aulas que ele nos deu que são sobre conversas corajosas, né? E às vezes você olhar para o teu espelho e ter essa conversa corajosa consigo mesmo é o grande desafio. Eu que estou trabalhando, vamos dizer, praticamente... fora de uma estrutura empresarial como representante o tempo todo, tendo que me motivar de manhã cedo, faço isso até que relativamente bem, que é parar, olhar para mim e falar, mas o que eu preciso melhorar aqui para fazer isso melhor, né? Que é o que você está trazendo, né, Gerson? E é o que ele fez, o Rogério fez uma autorreflexão no auge da solidão dele, daquele momento, né? Se comparando, pô, meu negócio não está bem feito. O que eu posso fazer? Onde está a solução? Como é que eu posso buscar? E hoje nós vivemos um mundo muito fácil de acesso para a informação. Você tem que saber qualificar a informação que você está recebendo e você só precisa buscar, ter a humildade e buscar olhar. Veja aí, ó, quem está assistindo ao Texto Inspira pode ouvir o Rogério falando sobre justamente esse desafio na própria vida, né? Como a gente pode se fortalecer nisso, né? E Alex, Gerson, tem uma coisa que fica para mim cada dia mais claro. Eu que cada dia acordo numa cidade do Brasil, cada dia dentro de uma empresa diferente. No fim, as pessoas esperam, não é tanta coisa assim dos seus líderes, sabe? As equipes, para darem corpo e alma, para darem aquele nível superior de comprometimento, que a gente chama de engajamento,
ou aquilo que eu gosto de chamar de vontade de presente e de futuro, não é tanta coisa assim. Olha, primeira coisa que me chama muito a atenção na minha andança por aí. Vocês já repararam como tem alguns gestores que são verdadeiras escolas? O sujeito parece uma escola Sim. ambulante, andando para lá e para cá. Por outro lado, ao lado de alguns indivíduos não cresce nem erva daninha. A erva daninha olha para o indivíduo e diz assim, cara, é demais para nós, vamos para outro lugar, porque isso aqui... O indivíduo não é uma escola. E o que as pessoas esperam dos seus líderes é a oportunidade de crescer ao lado deles. E crescer não é só a escalada da pirâmide organizacional, saindo de um cargo para outro, mas é voltar para casa e dizer, eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo em toda a minha vida. Por isso que a ideia de desafia e ensina é o que desequilibra a história das pessoas. A outra coisa é a seguinte, o líder ser um removedor de obstáculos. Eu adoro esta imagem porque é do líder facilitador. O líder que engaja e inspira suas equipes, ele faz o seguinte, olha, ele vai na frente, com o facão na mão, corta o mato alto para a equipe passar. Ele delega, ato contínuo, ele para e pensa, como é que eu crio condições e recursos para as pessoas entregarem o que eu acabei de pedir? Porque se não for assim, é pegadinha do malandro. Eu deleguei isso aí para vocês agora. Quero ver se vocês vão conseguir fazer. Uai, estão brincando o quê? Quando temos um líder que lidera de fato, ele é um removedor de obstáculos. Ele corta o Fantástico. mato alto. E enquanto ainda faz isso, olha para trás e pergunta o que é que vocês precisam mais? Como é que eu posso ajudar? No final das contas, o que as pessoas esperam dos seus líderes é crescer ao lado deles, porque são bons professores, e do outro lado, que eles nos ajudem a fazer o trabalho para o qual fomos contratados. Ô Gerson, Alex, quero finalizar minha fala aqui contando uma coisa para vocês. Tem uma coisa que a Wink sempre faz, que é medir clima, medir engajamento, escanear a liderança. A gente faz uma radiografia da liderança em dados, combater turnover, medir NPS, enfim. E nessas andanças em meio a tantos dados, a gente sempre tem interação humana também com os clientes da Wynxx, porque não é só uma plataforma de tecnologia, a gente tem muito uma veia consultiva, né? E tem uma pergunta que a gente sempre faz para os times. Sabe qual? Diga O lá. que é um excelente dia de trabalho para você? Me conta o que é um excelente dia de trabalho para você. Olha, Excelente as pergunta. pessoas as pessoas, Alex e Gerson, respondem um bocado de coisas, tá? Então, putz, é quando eu sinto que hoje eu aprendi algo novo, é quando eu me sinto mais identificado com as pessoas por aqui, é quando eu sinto que a cultura conversa com os meus valores e os meus com os da empresa, quando eu percebo que aqui a gente tem mais do que só um emprego, há um bom propósito por trás do que fazemos. As pessoas respondem uma série de coisas, mas tem uma que quando elas respondem, me dá cólica renal. E eu espero que dê em você agora, que está nos ouvindo. Rogério Scher, quer mesmo saber o que é um excelente dia de trabalho para mim? É quando meu chefe não vem. Pensa num dia bom para trabalhar. Rapaz, quando meu chefe falta ou vai fazer a colonoscopia dele, que a gente torce para durar uma semana inteira, olha, é assim, é o melhor dia. E aí vem a coisa mais trágica. Sabe por que eles comemoram quando o chefe não vem? Porque aí eles podem trabalhar. Não. Perfeito. Não, Como não é que tá certo pode? isso. Como é que pode o líder ser o maior obstáculo da equipe para o trabalho? É uma coisa inacreditável, não é não? Talvez a liderança principal da empresa, ela olhando agora para as falas de cultura, para as falas de liderança e o seu comentário que você fez, Rogério, eu acho que mostra que verdadeiramente as empresas, olhando porta para dentro, elas não podem ter entre os setores, entre os seus líderes, entre os seus gestores, né, um ambiente de competição, né? A competição ela tem que ser porta para fora, né? O ambiente interno ele tem que ser de integração, né? Ele tem que ser de aprendizado contínuo, né? Ele tem que fazer com que as lideranças sentam juntas e conversem e identifiquem os problemas que estão passando e que possam juntos encontrar caminhos, né? Competição interna
interna, ela faz com que o ambiente fique um pouco caótico dentro das organizações, né? E aí, lógico, impacta clima organizacional, impacta o ambiente que as pessoas aí estão inseridas, né? É isso. Perdão, Rogério. Eu vejo realmente que assim tudo isso molda a cultura da empresa, né, Rogério? Tudo isso vai mudar. Como as empresas encaram a contratação do líder dela, o líder como ele faz o trabalho dele de remover os obstáculos, como que as pessoas estão engajadas para dar resultado e performance, né? Mas essa conversa tá excelente, cara, mas legal. o tempo tá voando e nós temos aproximadamente mais uns 5 minutos ainda, Rogério. Eu queria que, apesar de que toda a nossa bate-papo, toda a nossa conversa meio que deixou muito claras as grandes tendências que existem na gestão, na cultura empresarial e na liderança, mas faça para nós, por favor, ponha os teus comentários finais ali, da maneira como você achar melhor. O que você vê como sendo um mundo perfeito e onde as coisas acontecessem da forma correta hoje e provavelmente como vão acontecer nos próximos anos? Eu sei que é uma pergunta difícil, bola de cristal ninguém tem, mas assim como você consegue concatenar muitas informações de muitos segmentos diferentes, quais são os grandes desafios que a gente vê pela frente, como que você os vê, como a Winx, a Develo colabora com isso também. Por favor, dá os teus comentários finais para nós, por gentileza. Querido Alex, querido Gerson, vocês são entrevistadores espetaculares, porque vocês fizeram a mágica de fazer o tempo voar. Eu nem percebi o tempo passar. Um papo muito bom mesmo e, sobretudo, útil. Olha, eu quero dividir essa minha fala final em duas partes. A primeira parte é sobre uma fala do professor Jim Collins. Jim Collins, talvez um dos únicos herdeiros do Peter Drucker, um dos únicos que mereça o apelido de guru da gestão, um emérito e especial catedrático de Stanford. Certa vez ele escreveu: talvez a cultura seja a estratégia. Uma fala ambígua, paradoxal, mas por trás dela tem uma ideia que é reveladora. Cultura organizacional é bobagem, turma, para 99% das empresas. Mas existe aquele 1% das organizações que lembram que cultura é a expressão da singularidade, daquilo que não pode ser copiado, daquilo que ninguém pode imitar. Note, de uma empresa para outra, a gente pode copiar tudo. Nós podemos copiar logomarca, campanhas de comunicação e marketing, layout de fábrica, de loja, de escritório, copiar preços. Mas a gente não consegue copiar a alma de uma empresa, o seu DNA, a sua essência. Portanto, todas as vezes que a liderança governa a cultura, para muito além apenas de um planinho de comunicação, de missão, visão e valores, mas como expressão exatamente desta sua singularidade, daquilo que lhe faz única e especialmente diferente, toda vez que fizer isso e encostar por meio de palavras do seu manifesto, propósito, da sua missão, da sua visão de futuro e dos seus valores, neste aspecto da singularidade, transformará a cultura em vantagem competitiva. E talvez ela seja a estratégia. Essa que é a brincadeira do Jim Collins, que, aliás, eu amo essa ideia. Tornar a nossa singularidade mais um jogador em campo pela nossa força competitiva. A segunda parte da minha fala aqui para vocês, turma, bem, nós estamos diante de muita necessidade de mudança. Há um mundo que de vez em quando dá marcha ré e nos põe em dúvida sobre a nossa humanidade. Pessoas que arrebatam posições de liderança, mas que são capazes de transformar o ato de liderar numa vingança. Liderar nunca foi isso. Liderar é construir esperança e otimismo. Liderar
é não desunir uma nação, uma equipe, uma organização, mas é uni-la, em que há uma sensação conjunta de que estamos todos juntos nessa e de que é possível construir algo maior do que cada um de nós. Isto é liderança. Eu sinto muito. O que está fora disso é qualquer outra coisa com qualquer outro nome. Quando olhamos esse grande desafio que passa por forjar, moldar novas lideranças para o futuro, porque a maior crise que vivemos é disso mesmo, é falta de quem abraça de corpo e alma, não o presente, não a recompensa, mas o privilégio e a responsabilidade de liderar. Essa é a nossa crise e, portanto, esse é o nosso desafio. Bom, a gente vai, portanto, encontrar pessoas que, ao abraçarem esse desafio, vão encontrar muita gente com medo de mudar ou talvez com dificuldade de escolher quais mudanças abraçar. Mas eu posso dar uma certeza, depois de ter a quilometragem que eu tenho e a amostra de empresas que eu tenho. Há um medo muito maior que as pessoas têm, que não é o medo de mudar, mas é o medo de que as coisas não mudem e de que a gente não possa antecipar o futuro, decretá-lo como acontecido, com uma dose amorosa bastante grande de impaciência, de inquietude e de inconformismo, de não aceitar mais as coisas quando elas não são a melhor versão do que podem ser. Querido Gerson, querido Alex, parabéns por essa iniciativa. Vocês conduzem isso com maestria e espero voltar em algum outro momento. Um abraço para todos que seguem vocês. Muito obrigado pelo papo, viu? Texto inspira, inspirar é o nosso propósito, né, Alex? Isso o Rogério mesmo, aí deu uma aula de inspiração, né? Não, foi fantástico. O Rogério, realmente, eu vou fazer uma declaração aqui, na verdade. Eu desenvolvi uma admiração muito grande pela tua forma de conduzir e transmitir as informações das pessoas. Eu tive a oportunidade de estar tanto no Priori quanto depois no SMC, próximo a você. E por muita felicidade, um dia estou pela academia e dou de cara com ele. Ou seja, ele se mudou para minha cidade. Meu, olha o orgulho, cara. Esse Blumenau, estamos só com gente boa aqui, só temos fera. Então, assim, eu te agradeço muito, muito, muito por ter vindo e estado aqui. A agenda desse homem é extremamente difícil e ele abriu 1 hora do tempo dele para falar para você, para te trazer uma mensagem. Então, a gente agradece demais esse teu esforço pelos nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Espero que logo a gente consiga marcar um café aqui na cidade, porque, aliás, apesar de estar morando aqui, o mais difícil é encontrar ele por aqui. E agradeço você, Gerson. É isso aí. Meu, episódio sensacional. Convidar quem está nos ouvindo e assistindo, compartilhe também esse episódio. Compartilhe com quem você gosta, compartilhe com quem você quer que cresça junto com você, né? É isso aí. Esse foi mais um Texto Inspira com Rogério Scher, com Gerson Otto, porque inspirar é o nosso propósito. Forte abraço, pessoal. Forte abraço.